Você pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou sugestão para o endereço eletrônico entendadireito@limacomunicação.com.br. Veja agora as dúvidas da população nas ruas de Salvador. Se uma criança ou adolescente comete bullying, quem responde criminalmente, o pai ou a criança? A criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não responde por crime, por ato infracional. Se ela pratica uma infração que é considerada, tipificada como crime pelo Código Penal, os pais vão responder pelos atos que ela praticou, se decorrentes, se derem vez a uma indenização no cível. Porém, ela será encaminhada pelo juiz para uma das medidas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é orientação, matrícula na escola, acompanhamento psicológico. E, posterior a isso, os pais poderão responderem por uma indenização na área cível. Todas as vítimas, sem exceção, sofrem com os ataques de bullying. E muitas levarão para a vida adulta marcas profundas provenientes dessas agressões. O bullying compreende comportamentos com diversos níveis de violência, que vão desde chateações inoportunas ou hostis até fatos agressivos, sob forma verbal ou não, intencionais e repetidas, sem motivação aparente, causando dor, angústia, exclusão, humilhação e discriminação. O bullying comigo foi mais na fase adolescente do que criança. Comigo era a questão da magreza, eu sempre fui magra, desde pequena. E todo mundo sempre focava nessa questão de eu ser muito magra. Então eu falo que era pior na adolescência porque é a fase que as meninas já tinham um corpo bem desenvolvido e eu não. Era mais atrasadinha, né? Porque eu sempre fui muito magra. Então as pessoas ficavam falando que eu era muito magra, que eu era esquelética, que eu era... deixa eu ver... E além disso eu sou pequena, né? Aí eu ainda tinha anão de jardim, várias outras coisas. Então foi a época que eu aprendi a me defender mesmo, a me impor. Pouco me interessa se você me acha assim, mas eu sou assim, quem gosta de mim vai ter que me aceitar assim. Eu comecei a reagir dessa maneira e até hoje sou assim. Na fase adulta, eu acho que diminuiu um pouco. Por quê? Porque as pessoas que antes me criticavam, agora fica preso no padrão de beleza de querer ser magro, sabe? Então as pessoas hoje vivem em dieta. Então não criticam tanto. Quando criticam é por despeito, eu percebo que é por uma questão de despeito, que ela come de tudo e continua magra e as pessoas não. Esse tipo de violência não ocorre apenas nas escolas, mas também no ambiente de trabalho, caracterizado como assédio moral. O bullying ocorre no ambiente de trabalho, sim, em várias situações. Os amigos, os colegas, né? O resultado da produtividade, e as pessoas começam descartando essas pessoas, descaracterizando, né? Fazendo, entre aspas, brincadeiras, né? Perversas, de desqualificação dessa pessoa. Então, é o início de um bullying que precisa ser visto até pelas chefias, né? As chefias precisam ser mediadora desse processo de trabalho. A prática do bullying dentro da relação de trabalho, ela termina se desdobrando, dando origem ao que nós chamamos de assédio moral dentro da relação de emprego. E gera para o sujeito que foi vítima uma pretensão de indenização, uma indenização por danos morais que são ocasionados. Existe essa forma individualizada de você recorrer à justiça e postular essa indenização, assim como existe também uma forma administrativa recorrendo às autoridades públicas que fiscalizam as relações de trabalho. No caso, o Ministério Público do Trabalho seria o órgão mais indicado para fazer uma denúncia nesse sentido. Nesses casos, a vítima deve denunciar as agressões ao Ministério Público. A tendência dentro das relações trabalhistas é sim de haver uma responsabilização do sujeito que opera pessoalmente a prática do bullying, do assédio moral, e também, na ampla maioria das vezes, responsabilizar a empresa.
seja porque ela compactuou e porque ela praticou também esse bullying, seja porque ela não tomou as devidas medidas para evitar que ele ocorresse. Para muitos operadores do direito, criar leis mais rígidas não contribui para diminuir os casos de bullying. A gente não resolve o problema do bullying com a mudança na lei. Toda hora, todo ano, o Código Penal muda. Todo ano existem mudanças no Código Penal. E quase todos os anos as mudanças são para as leis ficarem mais duras. Quase todos os anos tem sido isso. E na prática não tem funcionado. A criminalidade não tem diminuído por causa do endurecimento das leis. Então eu acho que o importante é identificar essas questões e dar o tratamento adequado. Me parece que resolver isso na esfera dos juizados especiais criminais, ou seja, com pena até 2 anos, é suficiente. Porque não é prendendo um agressor, nesse caso, que vai se resolver o problema. Porque vai se criar um ou outro bode expiatório, mas a questão não é por aí. Eu acho que a questão tem que ser resolvida muito mais com diálogo e, se houver necessidade de intervenção penal, que seja uma intervenção de juizado, uma intervenção com penas alternativas. A gente tem presídios superlotados no Brasil, a gente tem presídios que não têm condições, vamos dizer, de tratar efetivamente um cidadão como digno, vamos dizer, a verdade é essa. Então não acho que seja correto e justo você criminalizar e penalizar esse tipo de conduta com prisão. Me parece que, se for o caso de intervenção penal, me parece que com penas alternativas isso vai funcionar melhor. Elas têm um efeito pedagógico muito mais forte do que a pena de prisão. O Entenda Direito termina aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais um programa da série especial. Até lá!